Estudos para concursos. De redação oficial. Pode-se dizer que que cai no LSP, mas eu estava estudando a redação oficial para o INSS mais. Vamos lá. Aula de redação oficial com resolução de questões. Saca só. Julgue os seguintes, quer dizer, tem um ponto aqui que a maioria das questões de redação oficial são das Sebrasp, então elas são de julgamento certo e errado, mas a maioria delas. Tem algumas que são de. Se você pega outra banca, a maioria são de certo e errado. As únicas que fazem certo. Quer dizer, a maioria são de opções. A Sebrasp faz certo e errado e a Quadrix faz algumas também. Julgue os seguintes itens de acordo com as prescrições constantes no Manual de Redação da Presidência da República acerca das características formais e linguísticas das correspondências oficiais. Daí, basicamente, essas coisas ali da manual de redação é que o manual de redação não foi mais alterado, não foi mais editado a apostila dele desde 2018, apesar de ter tido algumas coisas dizem que foram adicionadas nele. Basicamente é coisa de senhor e pararam de usar como é que se diz, alistrutíssimos, digníssimos, essas coisas, né? Agora é tudo é senhor. O principal das questões é o julgamento entre os princípios. Você tem que saber o que é formalidade, o que é precisão, o que é clareza, o que é precisão, tinha isso, nem lembrava. Impessoalidade, a concisão, por causa que os enunciados vão perguntar, vão dar uma frase e falar: isso aqui é conciso, isso aqui tem clareza e concisão, isso aqui tem preciso, isso aqui tem formalidade de direito, isso aqui não é pessoal, né? Vai perguntar esse tipo de coisa. Na formalidade você pode pensar que o cara está no formato ABNT, né? Que é na formalidade a linguagem e da forma que o treco está fazendo. Que é a forma de A4, daí a letra calibre, e no formal é norma. Quando se fala de formal como a língua que é escrita, você pensa na forma culta, que é usar as regras e vocabulário certo de português. Daí, quando fala de características de precisão, você tem que perguntar se o texto está preciso, se ele vai direto ao ponto, se o ponto com que ele queria, da intenção do treco foi feito. Tipo, você não tem um monte de palavras, não tem palavras estranhas que diferem a coisinha, né? Depois tem a clareza, é só se você se pergunta, essa aqui é o que você se pergunta se dá para entender o que o cara quer dizer. A impessoalidade é mais, dá para se dizer que é um mais fácil, mas eu achei que era mais fácil, mas é o mais difícil também. Se você tem um jogo para julgamentos da cabeça aí, daí fica difícil. Ou se o basicão é que nenhuma frase, nenhum texto do texto pode expressar algum tipo de opinião. Por exemplo, acreditamos na, na vantagem, na vantagem de contratar essa empresa. Você está postando opinião, entende? Mesmo que as palavras não sejam de impessoalidade, está mostrando uma opinião, né? Na frase. Nunca pode se mostrar uma opinião do emissor para o receptor ou de receptor ou na mensagem. O basicão para formar a impessoalidade são palavras sempre na terceira pessoa. Também pode usar a primeira pessoa, mas só em casos como se fossem, tipo, se a pessoa se chamasse como se ela fosse um órgão, sabe? Ou seja, ela não é uma pessoa de verdade, não é uma pessoa física, ela é uma pessoa jurídica, sabe? Daí pode usar a primeira pessoa, singular e no plural, mas o básico é usar a terceira pessoa. Se não deu para entender, basicamente quando se usa a primeira pessoa, no intuito do texto, se usa como se ela fosse uma pessoa jurídica, se ela fosse o órgão, o setor inteiro, ela não é uma pessoa só, entende? Daí usa ela e é considerado impessoal. Mas, e na terceira pessoa é o normal, né? Próxima questão. Na lista, a formalidade e a precisão, julgue. A formalidade e a precisão, que apareceu agora há pouco, né? Da redação oficial depende de uso correto de norma padrão de língua portuguesa, certo? Isso me lembra que tem uma pegadinha
de questão de CESP, da CESP, que é colocar, como é que se diz? Falar padrão de língua portuguesa. Usar a língua padrão. Só que não existe isso de língua padrão. E deles, ou seja, tá vendo essa norma padrão de língua portuguesa? Essa aqui existe. Mas se falar um padrão de língua portuguesa, isso não existe. Não existe isso. Eles, tipo, só trocar um pouquinho e a pessoa pode confundir se ela lê muito rápido essas coisas, a pegadinha. E cair na pegadinha. Cai bastante, na verdade, essa pegadinha. É engraçada. Ainda que isso implique falta de clareza. É correto, volta. Julgue a formalidade de precisão da redação depende de uso correto de norma padrão, certo? Dá para dizer que se precisão e formalidade seriam dependentes de um uso de usar certo a língua portuguesa. Daí ela fala, ainda que isso implique falta de clareza. Como isso é a questão, obviamente está errada, porque ela está implicando que se usar a norma padrão, ela obrigatoriamente criaria falta de clareza, né? Mas isso está errado. A norma padrão, ela não, ela vai criar para clareza também. A norma padrão de língua portuguesa pode-se dizer que são usar regras e vocábulos da nova língua portuguesa. A próxima questão, julgue. A redação oficial é elaborada sempre em nome do serviço público, certo? Sempre em atendimento ao interesse geral dos cidadãos, certo? Podendo, por isso, os assuntos objetos dos expedientes oficiais, certo? Ser tratados tanto de forma pessoal quanto impessoal. Obviamente, o segundo enunciado está errado, tem que ser sempre pessoal, né? É o princípio de personalidade. Próxima questão. Vossa Excelência, aqui uns exemplos de coisas de passar, de referenciar as pessoas, né? Daí primeiro aqui tem os exemplos de Vossa Excelências e Sua Excelência. Como é que se usa o Vossa e o Sua? Tem essa diferenciação, é muito chata. E as excelências normalmente são feitas para as presidentes das repúblicas, quer dizer, não presidente da república, para os chefes dos poderes, judiciário, executivo ou legislativo. Vamos ver aqui um exemplo. Vossa Excelência, daí você coloca a terceira pessoa e terceira pessoa. Quando tá, isso é na base do texto, no corpo do texto, né? Vossa Excelência assinou, que é a terceira pessoa, daí seu, teu ou vosso relatório. Nosso relatório. Ou vosso relatório. Entendeu? Segundo exemplo, Vossa Excelência foi. Foi informado ou informada. Entendeu? Foi a terceira pessoa, né? E o último, a Sua Excelência. O caso de Sua Excelência é usado quando tá. Lembrei agora. Agora, tipo, isso é meio óbvio, mas eu não tava pensando, a minha cabeça não tá fazendo raciocínio. Basicamente, quando é Vossa Excelência, a pessoa está se referindo à pessoa. E quando é sua, ou seja, ela não está se referindo à pessoa. Quer dizer, ela está referindo à pessoa, mas ela não é a pessoa que ela está falando, entendeu? Então, Sua Excelência tá falando a respeito de uma pessoa, entendeu? Mas o Vossa está falando como para ela, entende? Vossa Excelência assinou o seu relatório. Vossa Excelência foi informada ou informado. Depois, Sua Excelência viajou. Você está falando sobre a pessoa, entendeu? Sua é sobre, sua sobre, entendeu? Vossa, a pessoa está na sua frente. Vossa, você, sua sobre. De fora, não de lado, tá. Também pode falar que vossa fala com a pessoa, fala da pessoa. Ou seja, vossa é direto, sua é indireto. É engraçado, eu me lembro de ter estudado isso e ter anotado isso, mas parece que eu tinha esquecido, né? É isso que dá não estudar e não fazer revisão. Próxima, eu vou anotar essa coisa importante, né? Vossa igual a direto, igual a você. Sua igual a indireto, igual a sobre. Próximo. Julgue. Na identificação do signatário. O cargo ocupado por pessoa do sexo feminino deve ser friccionado no gênero feminino, obviamente. Como no seguinte exemplo: Ministra do Estado. Ah, isso está certo. Isso aqui tem um problema porque tem frases, quer dizer, tem
como é que se diz? O cargo ocupado tem coisas que não tem uma flexão feminina, então fica estranho se escrevesse. E Ministério do Estado é um treco que fica flexionado, tá certo então. No caso que ele escreveria lá no finalzinho, as assinaturas ficam assinadas lá no finalzinho, lá no meio do ofício, com aquela coisa de ABN de 5 centímetros de distância, com o nome em cima e o cargo embaixo. E o cargo é flexionado para o feminino ou masculino. Quer dizer, normalmente os tecos são masculinos, né? Mas flexionado. Só tem uma coisa engraçada disso aqui que falei relembrar, é que existe uma pessoa que está no próprio no material de redação, está escrito, que não necessita a identificação. Se ele vem aqui, é 3, 2, 1. É o presidente da República. Ou seja, se for qualquer tipo de documento em que o presidente da República está sendo identificado, seja o enviante ou que esteja sendo enviado para ele, não necessita de identificação da pessoa, presidente da República. É uma coisa que é inquestionável quem é, né, no caso. Não precisa se identificar o presidente da República. Próxima questão é sobre pronomes de tratamento invocativo. O vocativo é o jeito que fala, que menciona a pessoa, e o pronome de tratamento é basicamente alguma palavra especial para dar dignidade à pessoa, né? E também essas coisas normalmente só são aprendizadas no começo do treco. Só para se referir à pessoa quando fala com ela, porque a mensagem está sendo endereçada a alguém. Daí normalmente só se usa um vocativo de para superior também e para o que é na mesma hierarquia, né? Não, isso é o fecho, falei errado. Falo vocativo lá no endereçamento, com nome, cargo e endereço da pessoa. O ilustríssimo alguma coisa, o senhor alguma coisa. No texto, no corpo do texto, eles ficam usando sempre senhor, mas no vocativo de chamativo possa chamar alguma coisa. Por exemplo, Vossa Excelência fala lá para pessoa de pronome de tratamento e quando usar o vocativo, vira a Sua Excelência, o Senhor. Coloca o Senhor ali no meio, né? De Excelência Senhor, claro que se fosse a Excelência Senhora também poderia ser mudado para o vocativo feminino, né? Tá? Mas não é sempre assim. Sempre atende para isso, se atende a pessoa, o vossa ou sua, da referência, né? E se a sua excelência é o senhor, tem que usar documento fosse recebido por outra pessoa, que não um documento que chegou nas mãos de outra pessoa, e essa outra pessoa que vai entregar para a autoridade de beleza. Gente, entendeu o raciocínio? Não, não consegui entender o raciocínio. Eu confundi tudo que eu estava pensando aqui. Tá? Próxima questão. O pronome Vossa Excelência deve ser utilizado para fazer referência de forma indireta. Isso não isso parece errado, essa coisa de forma indireta, né? Autoridades, como no seguinte exemplo: a Vossa Excelência, o Ministro de Estado da Educação. E eu diria que isso aqui está errado, não de forma que parece bem direto para mim, não parece indireto. E tá. A resposta está. Parece. Parece que a resposta está errada sim, a gente acertou que está errada, mas não é pelas razões que a gente está falando. Basicamente era uma separação, os pronomes que estão falando aqui, vossa e sua, parece que são eles, né? Eu tinha esquecido, mas a gente acabou de falar, né? A vossa, o pronome usando vossa excelência é usado para autoridades, isso está certo. Só que quando se fala vossa, ele é direto, né? Se esqueceu? Eu esqueci.
Na verdade, eu só não interpretei que dava era para usar essa coisa de vossa e sua. Eu estava mais focado em se estava usando no lugar certo. Bom, o vossa é usado diretamente. Daí, no caso aqui, ele, ou seja, ele associou a forma indireta com o vossa, que é direto, entendeu? Errado. Se tivesse escrito Sua Excelência, deve ser utilizada como uma forma de referência indireta a autoridades. Como no seguinte exemplo, ele fala a vossa, a Sua Excelência, o Ministro do Estado de Educação. Aí estaria certo, né? Se fosse indireto, teria que usar a sua, se fosse direto, teria que usar a vossa. Outra coisa importante, partes de padrão ofício. Vamos ver o que é aqui. Padrão ofício é um texto indireto, direto ou... não sei. Hum, é um mero encaminhamento? Encaminho, um exemplo aqui, trata de questão do servidor do fulano de tal. Exemplo, encaminho. Encaminho tal exame a pronunciamento, cópia, ofício número 2, do dia, do presidente da consideração, a respeito, um monte de vírgulas para separar as coisas em termos, né? Fácil de entender. Estou mandando um pronunciamento e a cópia está aqui para esse cara aqui, que é desse cara aqui, né? Pode ser direto ou indireto, né? Parece que existe, quando se fala de encaminhamento, existe, parece que tem uma faculdade de escolha entre ser direto ou indireto. Estranho, né? Próxima questão. O texto de julgue. O texto de documento oficial, padrão ofício. O texto do documento oficial padrão ofício deve seguir a seguinte padronização de estrutura. Daí existe isso sim no manual, né? Introdução tem, em desenvolvimento tem, conclusão. Conclusão é necessária, é facultativo. Quer dizer, tem, mas é facultativo. Sendo facultativo o desenvolvimento nos casos em que apenas encaminhamento de documentos. E isso está errado. Só a conclusão é facultativa, o desenvolvimento é obrigatório. Basicamente no desenvolvimento vai escrever o que é o ponto dessa mensagem, né? Está errado isso aqui, pelo menos para mim. E tá, parece que a resposta, gabarito, é certo. Erramos, né? O julgamento parece que está certo. Essa coisa de sendo facultativo, o desenvolvimento nas causas em que apenas um encaminhamento de documentos. Na verdade faz sentido, né? Eu não, quando eu estava nisso aqui, eu não pensei nessa coisa do que é um encaminhamento de documentos, né? Eu pensei só que é um padrão ofício, uma mensagem, trecos. Mas olha o que ele está falando. O encaminhamento de documentos, né? Tem alguma coisa mais simples do que mandar documentos? Não, entendeu? É simplesmente só, estou mandando essa aqui para você, tá? Recebe. E é isso. Por isso que não precisa de desenvolvimento. Tipo, você não precisa ficar explicando a coisa que tá, sobre o que é, para que vai servir, o que é. Você só precisa falar, olha, estou te mandando os documentos que você pediu. Estou mandando, pronto. Isso, né? Entendi. Faz sentido. Próxima coisa, sobre métodos de assinatura de local e data no manual. Eu me lembro disso aqui, quer dizer, eu nunca vi isso aqui em questão, mas eu me lembro de uma regra disso aqui. Basicamente usar uma regra de arquivamento, que é, que é uma diferenciação entre colocar a capital e colocar uma cidade que não, uma capital e uma cidade. A capital ela sobrevia às cidades, é isso. Vamos ver aqui os exemplos. Niterói, 10 de setembro de 2020. Curitiba, 7 de junho de 2021. Niterói barra RG, ou seja, Niterói do estado de Rio de Janeiro. 10 de setembro de 2020. Curitiba, 07 de junho de 2021. Um colocou 7, um colocou o estado. O que será? Será que tem diferenciações em quando usa cada um? Vamos ver. Tá, eu estou usando o documento ofício, daí usa, emite o local e data lá no canto direito. Tá, tá, tá. Só para lembrar, tem a droga do padrão ofício que tem que fazer uma separação de centímetros entre os cantos direito e esquerdo, e em cima e embaixo também. O brasão do órgão ou da República do Brasil tá no ponto de cima, daí embaixo dele fica a configuração
do protocolo, né? Tipo, isso aqui é um M de memorando. É um memorando, número barra desse entendeu? Um número de identificação. E do lado de baixo, no canto direito, tem a o endereçamento de data, da data desse treco. Eu estou vendo aqui no gabarito tem uma fala as identificações novamente. A 3 centímetros do canto esquerdo e 1,5 centímetros do canto direito. A base simples é cidade, dia do mês e ano, né? Para tudo. Não, ou seja, não é necessário colocar um estado. E não é necessário colocar. O que é que eu quero dizer? Não é necessário colocar um estado do lado da cidade e não é necessário colocar uma simplificar um 01, 02, não é necessário isso. E é tudo minúsculo. Só o nome de cidade, que é nome, sabe? Nome sempre tem letras maiúsculas, né? Nome de cidade é um nome, então tem letra maiúscula, mas mesmo não são nomes, né? Não coloca letra maiúsculas neles. Esse era o erro dos exemplos, ou seja, tem pegadinha. Aqui só de você errar por causa de uma letra maiúscula, né? Ferrou. Porque colocou um zerozinho. Tá certo, né? Daí aqui tem um exemplo de cair numa questão, isso aqui. É adequado o uso da forma Fortaleza. Fortaleza cidade, vírgula. Daí coloca o dia e mês. 8 de março. Não tem o zero, então tá certo. De 2020, ano. Daí tá certo. Ele fala onde é que devia estar a coisa na formatação. Tá escrito alinhado à margem direita, tá certo, da página. Tem um documento no padrão ofício, até aqui tá certo. Expedido na referida data, certo, na cidade de Fortaleza, C. E tá tudo certo isso aqui. Cidade, data. Cidade, data, ano. Formatação, canto direito, né? Uma coisa extra é que a numeração das páginas de um ofício começam a ser numeradas na segunda página, não é numerada a primeira página. E a formatação da segunda página em diante é diferente da primeira página. A primeira página, o canto esquerdo, tem uma separação de 3 centímetros, enquanto da segunda página em diante, a formatação do lado do canto da margem esquerda é de 1,5 centímetros, é metade do começo, né? Altas autoridades, você usa o pronome de tratamento Vossa Excelência e o pronome de tratamento que utilizam nas altas autoridades para o vocativo dessas altas autoridades, você vai fazer de uma maneira, você vai colocar a palavra senhor acompanhada, tá? Do cargo ou do posto dessa pessoa. Por então, coloca senhor, mas o cargo ou posto senhor, tá, tá, tá. Ministro senhor, cargo senhor, posto senhor, senhor ministro, tá, 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 tá. Esse é o vocativo, tá? O senhor. De poder do âmbito federal, o uso de palavra e excelentíssimo, tá, 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 excelentíssimo senhor, mais cargo, esse excelentíssimo só aparece em chefes do poder, tá? Tipo, o presidente do Congresso Nacional, que é o chefe do Poder Legislativo, e o Congresso da. Falei errado, né? Qual que é o Poder Judiciário? É o TCU? Não. É o TJ. Tribunal. Droga, agora eu tô pensando, eu não tô lembrando quem é o tribunal. Quem é o chefe do Poder Judiciário da União? Tribunal Superior? Acho que esse é o nome, né? Esse é o nome, Tribunal Superior. TSU. Tá. Voltando. Chefe do Poder Executivo Federal, Presidente da República. Chefe do Supremo do STF. Olha, não é o superior, né? É Supremo. Que é o chefe do Poder Judiciário, é o Supremo. Supremo Tribunal Federal. O STF é o presidente do STF é o chefe do Poder Judiciário, e o presidente do Congresso Nacional, o chefe do Congresso Nacional, é o poder do Legislativo. Essas são as três autoridades consideradas chefes de poder, em que se você usasse alguma mensagem para elas, né, usar o ofício, alguma coisa, você escreveria o tal de Excelentíssimo Senhor. Tá, 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 mais o cargo dele, né? Que julgue, certo ou errado, em uma correspondência oficial destinada a um procurador-geral do Estado
O caso de um procurador-geral do Estado, obviamente é um cara de bem hierarquicamente alto. Vamos ver mais. Do Estado, o vocativo a ser empregado é Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral. Ele tem um problema aqui, porque eu queria falar que isso aqui está errado, mas na verdade, o Procurador-Geral não é o chefe do STF? Vou falar que está errado isso aqui. Tá errado, ele não usa o Excelentíssimo, não. Não é o chefe do STF, não. Só usa Senhor Procurador-Geral. Depois, o próximo conto que faz mais questões é as questões de fechos. O basicão, essa aqui é basicamente o mais fácil de todos os trecos. Se falar de para uma pessoa que é hierarquicamente superior, usa atenciosamente, superior é respeitosamente. O resto é tudo atenciosamente. Entendeu? Só com essa frase dá para responder todas as questões de fechos. Se é para alguém superior é respeitosamente, só. O resto, para qualquer outro resto, é atenciosamente, né? Ou seja, se é de um ministro para um chefe de poder, ele é respeitosamente. Se é para um ministro para outro ministro, é atenciosamente. Se é para um ministro para um cara, para alguém do setor dele, um comissionado, ele é atenciosamente de novo, né? Faz assim. Próxima questão. Julgue. O manual, prevê somente dois fechos, né? Daí ele fala, na comunicação, respeitosamente, daí ele explica o que é e você tem que julgar se está certo ou errado. Respeitosamente, caso o destinatário seja uma autoridade hierárquica superior à do emitente, certo? Atenciosamente, caso o destinatário seja uma autoridade da mesma hierarquia ou de inferior, certo? Depois ele fala, ficam excluídas dessa norma as comunicações dirigidas a autoridades estrangeiras que atendam rito e tradição próprios. E isso aqui é engraçado, é uma pegadinha. Porque não fala disso no manual. A verdade é que fala para usar o manual de comunicações estrangeiras ao invés de falar dessas coisas. Mas dá para dizer que estão excluídas, né? Então, tá certo isso aqui. E acabou, certo o gabarito. Ofício, agora sobre o ofício. Outra coisa que cai bastante das provas das questões de redação são sobre as normas. Não, sobre as coisas que são mandadas, né, que usam o manual de instrução. Basicamente é um memorando, o aviso, a mensagem que é entre ministros e o presidente, e o ofício, o padrão ofício para tudo, né? Tem fala aqui, ofício é usado entre órgãos, de órgão para órgão e órgão para particular. O aviso é o ministro para ministro. O memorando é interno entre o próprio órgão. Mas esses aqui são os nomes que estão no manual, mas não são mais considerados. Agora tudo se chama ofício, ou seja, o aviso se chama ofício. O memorando se chama ofício também. Tudo se chama ofício, entendeu? É basicão. Agora, pergunta: o expediente julgue. O expediente denominado ofício é apropriado como forma de comunicação entre as unidades administrativas de um mesmo órgão. Daí, normalmente, diria que isso aqui, está falando entre unidades administrativas de um mesmo órgão, você poderia falar que isso aqui é o memorando, né? E o mesmo órgão entre órgãos é o padrão ofício. Mas, já que agora o ofício é o nome de tudo, então você pode dizer que isso aqui está certo, né? Tá certo. Próxima questão sobre correio eletrônico. Mas quando fala de correio eletrônico, no questão de correio eletrônico e redação, basicamente é só que escreva coisa bonitinha sempre em atualidades. É basicamente isso. Quase todas elas. E para ser considerado um documento oficial, tem que ter a assinatura oficial, a assinatura digital oficial, tá? Documento oficial, tem que ter uma forma flexível, a linguagem pessoal e certos. Daí fala aqui, dentre os documentos oficiais, o e-mail é considerado com mais flexibilidade, mas para ele ser considerado oficial, ele tem que ter a assinatura digital. Nesse tipo de comunicação, se admite uma abreviações como você e porquê. E isso não é tão flexível assim, não, tá? É errado. O que eu quero dizer é que aqui está escrito VC e PQ, que é as siglas, abreviações de porquê e você.
Essas questões aqui deu um meio que para dar uma básica de tudo que cai de redação, né? Fechos, vocativos, as principais características, que é o que mais cai, basicamente. Julgar as características de concisão, clareza, precisão, formalidade e só, né? Questões de redação oficial. Vou terminar aqui. Tchauzinho. Na verdade, não vamos terminar aqui. Vamos terminar esse vídeo com mais questões, mais conteúdo de INSS. Interessante. Eu não vou ler questão, não. Tô cansado. Eu vou ler só uma apostila aqui. Saca? Só sobre redação oficial, eu vou ler um treco sobre o panorama da comunicação oficial, o que é uma redação oficial, o que são e quais são os atributos da redação oficial, quais são os pronomes de tratamento, porque tem uma listinha, né, na apostila. E depois o que é o padrão ofício, né, que é o nome de todas as coisas. E para terminar, os fechos das comunicações, que é tudo que a gente leu lá, que leu naquela apostila de questões. Vamos lá. É panorama da comunicação oficial. A finalidade da língua é comunicar, quer que ela se, qual é mesmo? A finalidade da língua é comunicar e qualquer que ela fala, quer pela fala, quer pela escrita, para que haja comunicação, são necessários alguém que comunique, algo a ser comunicado, alguém que receba essa comunicação. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o de serviço público, isso está escrito na própria apostila, né? E que este está ou aquela ministério, uma secretaria, um departamento, uma divisão, ou um serviço, ou uma seção. Entendeu? O que se comunica é meramente, é sempre alguém, algum assunto relativo às atribuições do órgão ou se que comunica. E o destinatário é sempre dessa comunicação é o setor público ou uma instituição privada ou outro órgão de entidade pública de algum dos poderes. Além disso, deve-se considerar a intenção do emissor e também a finalidade do documento para que o texto esteja adequado à situação comunicativa. A necessidade de empregar determinado nível de linguagem nos atos e nos expedientes oficiais decorre de um lado do próprio caráter público desses atos e comunicações de outro de sua finalidade. Os atos oficiais, aqui entendidos como atos de caráter normativo, ou estabelecem regras para a conduta dos cidadãos, ou regulam o funcionamento dos órgãos e entidades públicas, o que só é alcançado se, em sua elaboração, for empregada a linguagem adequada, o mesmo se dá com os expedientes oficiais, cuja finalidade principal é a de informar com clareza e objetividade. Segundo ponto. O que é redação oficial? Em uma frase, pode-se dizer que a redação oficial é a maneira pela qual o poder público redige comunicações oficiais e atos normativos. Ela também é usada no Diário Oficial, tá? Nessa manual, enterra-se nos tratá-la de ponto de vista de administração pública e federal. A redação oficial não é necessariamente a árida, ou seja, que ela é seca e nunca muda, né? A redação oficial muda, né? Porque a língua portuguesa sempre muda.
Tá escrito aqui, né? Não é necessariamente árida e contrária à evolução da língua. É que sua finalidade básica é comunicar com objetiva de e máxima clareza. Impõe certos parâmetros ao uso que se faz da língua de maneira diversa daqueles da literatura, do texto jornalístico de correspondência particular e etc. Apresentadas as características fundamentais da redação oficial, passemos a analisar a análise pormenorizada de cada um de seus atributos. Atributos de redação oficial. Um momento, pausa para atributos. Voltando. Atributos da redação oficial. Redação oficial deve se caracterizar por, daí fala todas as coisinhas que estão na apostila: clareza e precisão, objetividade, concisão, coesão e coerência, impessoalidade, formalidade e padronização, uso de norma língua padrão da língua portuguesa. Ah, ah, ah. Fundamentalmente, esses atributos decorrem da Constituição, que dispõe no artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Né? Sendo a publicidade, a impessoalidade e a eficiência os principais que criam essas características do padrão oficial. Tá? Toda a administração pública deve igualmente nortear a elaboração dos atos de caráter de comunicações oficiais. Sobre os pronomes de tratamento, tradicionalmente o emprego de pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural de maneira indireta para referenciar os atributos da pessoa a qual se dirige. Na redação oficial é necessário atenção para o uso de pronomes de tratamento em três momentos distintos: no endereçamento do vocativo e no corpo do texto. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário do início do documento. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua forma abreviada ou por extenso, que é o treco de SR de senhor, ponto, ou V vosso ilustríssimo, ponto, né? O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a correspondência oficial. A seguir, alguns exemplos de pronomes de tratamento no texto oficial, que é a própria listinha que está na apostila. Eles só estão na apostila, mas não são muito mais usados. Basicamente, as coisas que são usadas agora são as coisas dos chefes dos poderes executivos, o treco dos ministros e depois só usa senhor. Um exemplo aqui, os exemplos que estão aqui na apostila é o presidente da República. Ele usa a Sua Excelência o Senhor. Presidente da República, chefe do Poder Executivo. Vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Depois, tratamento do corpo do texto, Vossa Excelência, e abreviatura não se usa, não se abrevia isso. Mas nos outros, para agora os exemplos das outras coisas, é o que usa Sua Excelência o Senhor. Para vice-presidente, senhor ministro, entendeu? Basicamente, não consigo explicar, não, só continua lendo. Presidente do Congresso Nacional, ele é o chefe do poder Legislativo, usa o endereçamento de Sua Excelência, o Senhor. Daí fala, Excelentíssimo Senhor, Presidente do Congresso Nacional, Vossa Excelência, e não se usa. E o terceiro, o chefe do terceiro poder, né? O Poder Judiciário, o Presidente do STF, Supremo Tribunal Federal. Fala, Sua Excelência o poder, Senhor, Excelência o Senhor, Vocativo, Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal, Vossa Excelência, e não se usa. Depois, nível hierárquico mais baixo. Vice-Presidente da República, a Sua Excelência, o Senhor. Usa a Sua Excelência, a mesma coisa que os carinhas, mas não Senhor, mas nós não repete isso quando usa o vocativo durante o corpo do texto, entendeu? Usa só Senhor. Senhor Vice-Presidente, Senhor Ministro, Senhor secretário,
E no corpo do texto usa Vossa Excelência, Vossa Excelência. E abrevia esses também. V para Vossa e Hexa para Excelência. Secretário, Ministro do Estado, Secretário Executivo, ministros, outros ministros também usam a Sua Excelência o Senhor Executivo, o Secretário, Vossa Excelência e abrevia Hexa. Próxima, autoridade embaixador. Sua Excelência o Senhor, vocativo Senhor Embaixador. Vossa Excelência, tratamento de corpo, Vossa Excelência, abreviatura Voxa. Tá vendo? Tudo só usa Vossa Excelência ou Vossa Senhoria. Daí, quando fala dos caras das Forças Armadas, tem uma diferenciação, né? Sua Excelência o Senhor, só para o oficial general. Ou seja, os caras que são poderosos. O resto é tudo o Senhor, basicamente, né? Senhor, mais o vocativo é Senhor posto, Vossa Excelência, Vossa Excelência. Outros militares usa-se esse endereçamento de Senhor, vocativo Senhor mais posto, e vossa, no tratamento usa Vossa Senhoria e usa a abreviatura de Senhoria, V.SA. Engraçado usar Vossa Senhoria, né? Depois dos caras militares, só tem um cara que é a Excelência e o resto é tudo Senhor. Depois dos caras militares viram senadores. Senador da República ou deputado federal usa a Sua Excelência de novo. Sua Excelência, a Sua Excelência Senhor e a Sua Excelência Senhor. No vocativo usa Senhor Deputado ou Senhor Senador. No tratamento usa Vossa Excelência e a abreviatura Vossa Excelência. Esses exemplos são meramente exemplificativos, porque essas coisas não são muito mais usadas. Foram por mudanças legislativas, agora basicamente só se usa o Senhor e só se usa as Vossas Excelências quase toda hora só para os chefes dos poderes. Voltando, parece que o conteúdo que mudou isso aqui foi o decreto 9.758, que eu vou dar uma olhada agora, só para ver. Tá, decreto 9.578, né? Falei certo? 9.758. 9.758, tá. Decreto 9.758, disposição, ele é de 2009, ele fala da forma de tratamento do endereçamento nas comunicações, né? De agentes públicos federais. Ele fala aquela coisa de todo mundo se aplica ao treco de senhor. Tá falando aqui, ó. Sobre a forma de tratamento empregada na comunicação oral ou escrita com agentes públicos da administração pública federal, direta ou indireta, e de forma de endereçamento de comunicações escritas a eles dirigidos. Ele fala servidores, militares, empregados, temporários, empregados, ocupantes de cargo de comissão também, autoridades públicas, vice-presidente e presidente da república também, parece. Eu achei que só não era para usar senhor no vice-presidente, no presidente, não. Depois, no parágrafo único, ele fala de coisas que não são aplicadas desses decretos desses trecos dos senhores, né? Não se aplica às comunicações entre agentes públicos federais e autoridades estrangeiras, porque daí usa o manual de comunicações estrangeiras. E o segundo fala, esse decreto não se aplica a comunicações entre agentes públicos da administração pública federal e agentes públicos do poder judiciário ou do poder legislativo ou do Tribunal de Contas da Defensoria Pública, que o Tribunal de Contas é independente, né? Tenta ser independente, da Defensoria Pública, do Ministério Público ou de outros entes federativos na hipótese de exigência de tratamento especial pela outra parte com base na norma aplicável ao órgão, à entidade ou a ocupantes dos cargos. Interessante, basicamente se usa as coisas da norma, pelo que eu entendo aqui, usa as coisas diretas da redação oficial quando está falando com outros caras que não sejam do mesmo poder, basicamente. Enquanto que, no caso aqui, já que eles são do Executivo Federal, a Administração Pública Federal, a Administração Pública é basicamente o Poder Executivo, né? Ou seja, se for entre os caras do Administração Executiva, se usa só sempre senhor. Mas se for de um cara que é entre poderes, usa as coisas da manual, né? Parece que é essa a regra. Vamos lá. Daí, quando você fizer a coisa, na questão da prova, você tem que se referenciar ao que você vai estudar, dependendo do que está escrito no edital. Se o edital faz referência bibliográfica, é o manual, usa ele.
Se ele faz referência ao decreto 9.758, usa ele, né? Senão só usa um manual. No dia da prova, leia o comando da questão e observe se há algum direcionamento a isso, porque isso pode definir se você vai acertar ou errar, né? Um exemplo é, de acordo com o manual de IST da Presidência da República. Ou seja, já que tu falou, de acordo com o manual, então você tem que usar todas essas regras chatas do manual. Entendeu? A forma de tratamento correta para X, tá, tá, tá. Próximo, sobre padrão ofício para terminar. Padrão ofício é até a segunda edição deste manual. Havia três tipos de expedientes, que se diferenciam antes pela finalidade de que pela forma. O ofício, o aviso e o memorando, com o objetivo de uniformizá-los, deve-se adotar nomenclatura e memorando de degramação únicas que sigam o que chamamos de padrão ofício. A exceção básica anterior entre os três era aviso, era expedido exclusivamente por ministros do Estado, pelas autoridades da mesma hierarquia. Segundo é o ofício, que é expedido pelas demais autoridades, e o terceiro é o memorando, que é expedido entre unidades administrativas do mesmo órgão, ou seja, o memorando interno, o ofício é entre autoridades e o aviso era pelos ministros. Voltando, atenção, nova edição, ficou abolida aquela distinção de passou a utilizar o termo ofício para todo mundo. Aviso é ofício, ofício é ofício, memorando é ofício. A seguir, teve até questão que falava basicamente era uma explicação do que era memorando. Se você continuasse e falasse que estava errado porque era memorando, você ia errar a questão, porque agora tudo chama ofício. A seguir será apresentada a estrutura do padrão ofício de acordo com a ordem com que cada elemento aparece no documento. Próximo, para terminar, os fechos, basicamente. Os fechos das comunicações oficiais objetivas, além da finalidade óbvia de remeter o texto aos saudar do destinatário, os modelos para fecho anteriormente utilizados foram o texto saudar, o destinatário, os modelos para fecho anteriormente utilizados foram regulados pela Portaria 1 de 1937, o Ministério da Justiça, que estabelecia 15 padrões. Com o objetivo de simplificá-los e uniformizá-los, este manual estabelece um emprego de somente dois, respeitosos e atenciosamente. Respeitosos para a autoridade hierárquica superior, atenciosamente para a mesma hierarquia ou inferior. E os demais casos também pode-se dizer. Sobre recomendações, para terminar o conteúdo. Recomendações. Sempre que necessário, deve-se utilizar o recurso de confirmação de leitura. Caso não esteja disponível, deva constar a mensagem em pedido de confirmação de recebimento. Isso aqui são tipo de recomendações para quando a pessoa está fazendo ofício de verdade, né? Apesar de imensa lista de fontes disponíveis no computador, tem que se manter recomendando quando se escrever a fonte calibre ou calito do tamanho 12. Isso aqui é norma BNT, basicamente. Fundo ou papéis de parede eletrônicos não devem ser utilizados, pois não são propriamente mensagens profissionais, e além de sobrecarregar o tamanho de mensagem eletrônica. Isso aqui está falando de e-mail, hein? Eu não tinha notado no começo. A mensagem de correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado com que se revisam outros documentos oficiais. O texto profissional dispensa manifestações emocionais, por isso ícones e emoticons não devem ser utilizados. Os textos das mensagens eletrônicas não podem ser redigidos com abreviações como você e porquê. Isso aqui é interessante porque caiu naquela questão que a gente viu, né? Os conversas da internet, neologismos como na 1 e aqui. Não se deve utilizar texto em caixa alta para destaques de palavras ou trechos da mensagem, pois denota a agressividade da parte do emissor de comunicação. Evite o uso das imagens no corpo de e-mail, inclusive de armas da República Federativa do Brasil e de logotipos do ente público junto ao texto de assinatura. Não devem ser remetidas mensagens com tamanho total que possa exceder a capacidade do servidor do destinatário. Tan, tan, tan. Nada é em vão se não é bênção, lição. Que merda é essa? Interessante, né? E assim termina o conteúdo. Tchauzinho de redação que eu tenho.